Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jabal, que vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Muitas vezes, para o Senhor nos transformar, para o Senhor agir em nós, o Senhor permite que passemos por momentos difíceis. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Mas a Bíblia, ela nos garante que em todas as coisas somos mais que vencedores, em todos os momentos somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ao tema de hoje, sendo preparado por Deus no deserto. Nosso texto base está em Êxodo capítulo 2, verso 15, a parte B, que diz: E habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Nós vimos nos estudos anteriores que Moisés cresceu no palácio como filho da filha de Faraó, com todos os luxos, com os ensinamentos, desfrutando de uma posição muito confortável. Enquanto o povo de Israel, os hebreus, estavam padecendo como escravos. Eles eram humilhados, eles eram desprezados, explorados e maltratados. Êxodo capítulo 2, verso 11 diz: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. Moisés, ele não se conformou com o que ele havia visto e Moisés agiu. Moisés feriu e matou aquele egípcio. É lindo que a Bíblia nos fala em Atos 7:25 que Moisés imaginou que estava sendo dirigido por Deus para libertar os israelitas da escravidão e que os israelitas iriam entender o que ele havia feito. Atos 7:25 diz assim: Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam, porque Moisés agiu segundo os pensamentos dele, segundo as estratégias dele, segundo a própria força dele. Quando ele mata o egípcio e Faraó descobre, Moisés, para poupar a vida dele, fugiu para o deserto de Midian. Imagina agora a situação de Moisés. Antes, ele era príncipe lá no palácio, ele desfrutava de todas as regalias. Agora ele estava no deserto de Midian, sentado a um poço como um homem fugitivo e assassino. Ele, quando habitou no deserto, ele conheceu Jetro, o mesmo homem que também a Bíblia traz como nome de Reuel, ou seja, Jetro era Reuel e era o sacerdote de Midian. Êxodo capítulo 2, verso 16 diz: E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. As filhas de Jetro eram pastoras de ovelhas, elas eram cuidadoras do rebanho de Jetro. Quando elas vieram dar água de beber para o rebanho, elas foram defendidas por Moisés. Olha para você ver, Êxodo capítulo 2, verso 17. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Ele não somente defendeu as filhas de Jetro, ele as ajudou naquela tarefa. Êxodo capítulo 2, verso 19 diz assim: E elas disseram:
homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E Jetro ficou muito interessado. Quem era este homem? Porque elas vieram mais cedo para casa e elas contaram ao pai. E o pai pediu para o chamar. Êxodo capítulo 2, verso 20. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E ele veio. Ele, Moisés, foi até Jetro e além de ser convidado para morar com eles, também ganhou uma esposa. Êxodo capítulo 2, verso 21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, ou Séfora, como alguns a chamam. Moisés agora, ele estava casado. E Deus abençoou Moisés. Deus conhecia o coração de Moisés. Deus conhecia as intenções de Moisés. Deus abençoou a Moisés com uma família. Êxodo capítulo 2, verso 22, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Ele foi abençoado por Deus no deserto. Mas Moisés, antes que morava naquele palácio que deveria ser muito lindo, muito luxuoso, agora estava morando no deserto e era cuidador do rebanho do sogro dele, Jetro. Êxodo capítulo 3, verso 1 diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote em Midian. Aquele homem que era príncipe passou a apacentar o rebanho que nem dele era do sogro. Lá no deserto, Deus deu outro filho a Moisés. Êxodo 18, verso 4. E o outro filho chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Ele fugiu para o deserto porque realmente Faraó queria matar ele, porque ele matou um egípcio. E Moisés ficou 40 anos vivendo no deserto de Midian. Deus estava preparando Moisés para aquilo que Moisés pensou que iria acontecer, porque Moisés achou que ele iria libertar o povo de Israel do Egito, mas agora Deus o estava preparando. Teria que ser na direção e na dependência de Deus. Deus o estava preparando realmente para que ele fosse usado nas mãos de Deus como libertador do povo de Israel no Egito. Mas qual foi a escola agora que Moisés frequentou? A escola chamada deserto. E no deserto, Moisés aprendeu sobre a soberania do Deus Todo-Poderoso. Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. Eu amo esse versículo. Grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. O nosso Deus é Deus de justiça. E lá no deserto, Deus estava ensinando Moisés a depender dele. Muitos teólogos até defenderam o fato de Moisés ter matado o egípcio, mas quando Deus leva Moisés para o deserto, lá no deserto, Moisés conhece o grande e imensurável amor de Deus. Lá no deserto, Moisés aprendeu a humildade, Moisés aprendeu a mansidão. Êxodo capítulo 3, verso 1 diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. De príncipe do Egito, ele virou o pastor de ovelhas. Como Deus trabalhou a humildade de Moisés, como Deus trabalhou a mansidão de Moisés. E Moisés aprendeu a lição. Mas também no deserto, Deus ensinou a Moisés que a sabedoria do homem não traz salvação.
Provérbios capítulo 3, versos 5 e verso 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. Moisés viu que o aprendizado que ele teve lá no Egito, com as ciências do Egito, não foi suficiente, principalmente para o momento que ele estava vivendo. O que Deus queria que Moisés aprendesse era justamente isso, a viver na dependência de Deus, e que a sabedoria do homem não traz salvação. A gente vê também que no deserto Moisés aprendeu que quem trabalha a favor do povo dele é o próprio Deus. Moisés passava o dia inteiro cuidando das ovelhas do sogro dele. Imagine esse tempo que a ovelha estava lá bebendo água, estava comendo a graminha. Moisés podia ter esse tempo para pensar no que ele havia feito, para se voltar ao Senhor, enquanto Moisés estava sendo preparado por Deus lá no deserto, porque a responsabilidade seria muito grande, não seria fácil o que Deus faria, o que Deus daria para Moisés fazer. Sabe o que estava acontecendo lá no Egito? O povo de Israel gemia, mas gemia por causa do sofrimento. Êxodo capítulo 2, verso 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. O povo estava sendo cada vez mais maltratado, mais humilhado, mais explorado. Enquanto isso, no deserto, Moisés aprendeu que para tudo há um tempo certo. Ele aprendeu que existe o tempo certo para todas as coisas, e tudo é no tempo de Deus e não no tempo do homem. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, Salomão fala assim: para todas as realizações há um momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E nós não podemos querer adiantar o tempo ou querer fazer do nosso jeito. Nós devemos deixar o Senhor agir, sabendo que Deus está trabalhando a favor daqueles que nele confiam. Mas no deserto também Moisés estava sendo preparado para a grande missão, para uma grande realização. Ele, Moisés, havia sido escolhido por Deus para ser libertador do povo de Israel, que estava sendo escravizado lá na terra do Egito. E Paulo fala em Romanos 8 e 28 assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. A gente vê que Moisés, lá no deserto, estava sendo tratado por Deus, mas também Deus o estava abençoando. Deus abençoou Moisés com uma família, Deus abençoou Moisés com uma esposa, Deus abençoou Moisés com 2 filhos, e pelo que dá para percebermos, o sogro de Moisés era um bom homem no tratamento para com ele. Êxodo 18, verso 6, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. A gente vê que Deus é aquele que faz um solitário ter família, faz uma mulher ser alegre, mãe de filho, como a Bíblia nos ensina. No deserto, Moisés desfrutou da presença de Deus, e Deus falou com Moisés numa sarça ardente. Êxodo capítulo 3, verso 4 e verso 5, vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra
Santa. E lá naquele momento o Senhor chama Moisés para Moisés ser usado por Deus como libertador do povo de Israel que estava no Egito. No deserto, Deus transformou aquele homem que outrora agia por impulso. Deus transformou o caráter de Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Olha só, aquele homem que foi criado como príncipe do Egito, conhecedor das ciências egípcias, na humildade agora, ele pergunta ao Senhor quem era ele para poder ser usado por Deus numa tão grande missão. E esse Moisés, que achou outrora que ele seria o libertador do povo de Israel e agiu de qualquer jeito, agiu até sem pensar, quando ele foi para o deserto, ele teve transformação. Ainda no deserto, Deus ensinou Moisés que principalmente ter a Deus, é melhor do que ser, porque antes ele era príncipe no Egito e agora ele tinha na companhia dele o Deus Todo-Poderoso. Êxodo capítulo 3, verso 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus estava amadurecendo aquele homem chamado Moisés. Deus estava ensinando Moisés a amar a Deus acima de todas as coisas. Deuteronômio no capítulo 6, verso 5 diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Moisés aprendeu a amar o Senhor. E aonde Moisés aprendeu? Lá no deserto, pois lá no deserto o Todo-Poderoso direcionou Moisés para a vida dele, para aquilo que Deus o estava preparando. E agora Moisés estava na dependência de Deus. Êxodo capítulo 3, verso 10 fala assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Enquanto Moisés estava pensando que eram os irmãos dele, ele foi agir do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Agora o Senhor modificou aquele homem e Deus convida aquele homem: vem agora, porque eu vou te enviar para que tires o meu povo, o povo de Deus. E a gente imagina o cuidado de Deus com eles, assim como o nosso Deus cuida de nós. O deserto de Midian na vida de Moisés foi um lugar onde Moisés passou de príncipe a pastor de ovelhas. Mas lá ele teve o caráter transformado por Deus, ele aprendeu a humildade, ele aprendeu a mansidão, Deus o abençoou, ele teve esposa, ele teve 2 filhos, ele reconheceu que realmente era importante para ser o libertador do povo de Israel, ele ter o Todo-Poderoso na direção, ele ser dependente de Deus. Ele precisou aprender a confiar e a depender do Deus Altíssimo. A última lição do deserto. No deserto, Moisés teve a fé dele fortalecida pelo próprio Deus. Hebreus capítulo 11, verso 23 a 25. Mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Moisés teve a fé dele renovada, estruturada por Deus. E onde aconteceu?
foi lá no deserto. Que o Senhor possa nos ajudar com essas lições sobre Moisés no deserto, que possamos, através desses ensinamentos, ter a nossa fé mais e mais fortalecida pelo Senhor. Que o nosso Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.